quem fala mentira não é polêmico. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional. Vamos ver se ele é especialista mesmo, vamos ver, hein? Perito técnico das microexpressões faciais e o super metaforando. Isso, super. E você tá no canal Metaforando. Vamos ver mesmo, canal quero de ver. linguagem corporal da América Latina e o mais certificado também. Hoje nós vamos falar sobre o famoso Super Xandão. Que é isso, né, pessoal? Muita gente me pediu, falou, Vitor, analisa ele para entender se aquilo de fato é um personagem, se o cara só criou um personagem para Vamos ver se esse cara sabe analisar. Porque Xandão, agora eu tô curioso, quero ver, hein? web, né, para ter a persona na internet, ou se ele acredita naquilo que ele tá falando, se ele realmente acha que ele é um Super Xandão, e se ele acha isso, se não seria um caso clínico, né, um transtorno de personalidade ali. Obviamente que eu não sou psicólogo, por isso não vou falar de personalidade, mas convidei um professor de psicologia para esse vídeo, o Alberto Delisola, que vai falar um pouco mais pra gente sobre isso, beleza? E lembrando que se você já não é ele sozinho mais o vídeo, ele chamou até o professor dele também. Chamou o professor pra analisar, vai montar um time pra analisar o Xandão. Eu já falei, não existe isso. Aqui é Xandão, irmão. Vocês podem analisar o dia inteiro, vocês não vão entender a complexidade de tudo isso. Mas vamos lá. Como esse, onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica por um perito facial que é certificado e é o super perito, né? Vamos combinar. Já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos. E vamos ao contexto então para você que não faz a mínima ideia de quem é Super Xandão, o último herói da Terra plana. Acontece que, recentemente, um streamer ganhou notoriedade. Essa figura pública e polêmica se autodenomina Super Xandão. É um cara muito engraçado que utiliza várias frases de efeito com um tom super moralista, afirmações extremamente polêmicas. Polêmica? O que é polêmica? Tudo é polêmico hoje em dia. A gente vive no mundo da polêmica. Muito a atenção do pessoal. Muitas pessoas viram o Super Xandão e começaram a criar várias perguntas, né? Porque ele realmente foi uma figura que chamou muita atenção. Ele deu entrevistas, como por exemplo no Flow Podcast, e muitas pessoas vendo aquilo tudo começaram a se indagar se aquilo seria apenas um personagem que aquele cara criou para se destacar na internet de alguma forma, porque a gente sabe que é muito normal isso, ou se de fato ele acredita naquilo que ele fala, né? O cara se cita em terceira pessoa, como se eu dissesse assim, o que o Vitor Santos diz é o que o Vitor Santos gosta de fazer. O Vitor disse, o Vitor faz. E algumas pessoas foram além, disseram pra mim ainda assim, Vitor, eu acho que isso é um caso de transtorno de personalidade, ele deve ter múltiplas personalidades, Super Xandão é uma delas, até então pra mim... Não é possível. Ai, caramba, peraí que Xandão sentiu até o ombro aqui agora. Ai, os caras são doidos, mano. Puta merda. Ai, cacete. Nossa, isso aí é polêmica. Isso é polêmico. Os caras mandar uma dessa, isso é polêmico, hein? Até que eu pariu. Xandão era o leite Xandô, só que de 2 litros. Enfim, o que a gente quer entender hoje é: seria esse tipo de comportamento do Xandão uma mera persona criada? Puta merda, o cara ele tá enrolando 10 minutos do começo do vídeo, ele não vai logo. Fala, ó, eu analisei isso significa isso, aquilo significa isso, e vai falando, enchendo de linguiça, cara. Internet, que ele realmente acredita nisso? Tá que eu pariu. Tipo de implicância. Falou 500 vezes a mesma coisa. Olha lá. A parte quem vai responder é o Alberto. A gente já sabe que você chamou o Alberto. Tem que chamar o Alberto, né? O seu amigão para analisar o Xandão. A gente já entendeu, irmão. Vamos analisar o monitoramento de realidade. Eu já expliquei sobre isso em alguns vídeos. É uma técnica utilizada por investigadores policiais para conseguir contrastar a informação que é fornecida pelo suspeito, pelo objeto de investigação, em relação ao contorno dela, né? Ao contexto da situação. Bom, vamos entender então um pouco sobre o Super Xandão, da perspectiva de um streamer. Olha lá, fica vendo, agora ele vai começar a falar tudo de novo, porque ele chamou o Alberto para analisar se já não tem transtorno de personalidade, ele vai falar tudo de novo, quer ver? Streamer hoje é uma profissão muito rentável, né? Você tem pessoas aí que ganham fazendo stream, né? Que basicamente é você streamar, você participar ao vivo de alguma apresentação, jogando, ou conversando, ou realizando algum tipo de tarefa, geralmente ao vivo para sua audiência. Todo o mercado hipersaturado ganha aquela pessoa que se destaca. Não? Sim, e você chamou o Alberto pra analisar o Super Xandão, né? Vai, fala de novo. O Xandão sabe que você tá louco pra falar isso de novo. Dá pra você ser apenas mais um jogando. Então, levantando esse tipo de monitoramento da realidade, já seria possível entender, né, o porquê que alguém criaria uma persona falsa como o Super Xandão, né? Pra se destacar e crescer, eventualmente, ali na carreira de streaming. Então, já faria sentido que fosse tudo inventado só por causa do streaming. Mas vamos dar uma olhada aqui na entrevista do Flow para entender um pouco melhor sobre como o Super Xandão reage
as perguntas. Bom, primeiro ele fala que começou a streamar há 3 meses. Vamos guardar esse prazo, né, de 3 meses. Não deu nem 3 meses, na verdade, né? Um pouco antes de tá quase. Aqui, há 2 meses, 3 meses. 3 meses ela tinha falado, né? 3 meses. Pô, em 3 meses tu virou, tipo, um fenômeno absurdo na internet brasileira, de um nível, assim, que é realmente espetacular. Ou deu 3 meses? O Xandão começou a streamar quando? Peraí que agora eu quero lembrar. Foi em 15 de julho? Foi em julho, eu acho. Foda-se, essa merda aí. Por que você começou a streamar, pra começar? Porque pela investigação que eu fiz, me faz muito sentido que ele começou a utilizar essa figura, essa imagem de Super Xandão há mais ou menos esse tempo mesmo. É interessante você observar... Já começou errado, já. Ele já tá errando. Já começou errado, hein? Mas, ó, tá bom, vai. Tá bom, não vou... Xandão não vai... Vamos ver o que você vai falar, mas já começou errado já, mas beleza. Aqui, quando ele tá numa narrativa genuína, né, ele tá contando o que de verdade aconteceu, ele não tá fazendo nenhum tipo de encenação, ele não fala o Super Xandão, ele não se cita em terceira pessoa como ele faz. Ele fala o quê? Conforme eu fui ganhando, eu comecei, eu... Bom, enfim, então entrou a quarentena, né, e aí, conforme eu fui ganhando mais tempo no meu dia, aí eu acabei começando a streamar. E aconteceu isso daí, assim, foi realmente do nada. O primeiro mês na minha live já eu tive um feedback legal, assim, da galera, né? O que é o feedback legal? Então esse tipo de quebra, né? Ao invés de agora que ele tá contando uma história, por que ele não fala mais do Super Xandão? O Xandão? Não, aqui ele fala eu. Porque a tendência é, quando a gente entra numa narrativa genuína, a gente acaba quebrando algum tipo de personagem que a gente crie. Isso é muito comum, inclusive é um critério. Ele tá certo. Aí ele acertou. Quando a pessoa está dissimulando, uma das tendências, por exemplo, é ela começar a entregar o sotaque dela. Se uma pessoa está numa entrevista de emprego e ela precisa fingir, né, precisa mentir a imagem dela para parecer que ela é uma pessoa que não veio do interior, então ela vai falar o português correto de Pero Vaz de Camões. Só que em algum momento, quando ela começar a ficar um pouco nervosa ou quando ela voltar para uma história que ela sabe que é genuína, ela vai ali soltar a parte genuína dela. Ela não vai conseguir segurar a máscara por muito tempo. Onde que eu me formei? Porcaria, que pergunta, hein? Ou seja, possivelmente aqui nós conseguimos ver a distinção entre a pessoa, né, o Alexandre ali, e o Super Xandão. Alexandre são meus ovos, irmão. É Xandão, tá ficando louco? O personagem e a pessoa em si são as expressões que ele faz quando fala o Xandão ou o Super Xandão. O Xandão não tem paciência pra rede social, não gosta dessas merda não, tá ligado? Eu dou uma passada lá ou outra pra conversar com a galera, né? Tipo, Instagram eu gosto de trocar ideia e tal, só que assim, eu não fico lá toda hora, entendeu? Tem outras coisas que eu tenho que fazer, então eu não fico lá. Geralmente ele faz uma expressão muito popular conhecida como cara de mal. O que é a cara de mal? É tensionar a musculatura aqui do AU4, né? É a cara de Xandão! Xandão é! Essa tensão de musculatura gera aquela cara de bad boy. E geralmente quando ele quer passar uma mensagem moralista em tom de autoridade, ele faz essa cara aqui. O Xandão disse pra vocês não fazer isso, não se masturbem. Você consegue ver que essa é uma expressão montada, ou seja, uma expressão facial forjada pelos critérios F2 e F3. Basicamente, F2 é o tempo. Uma microexpressão facial tem uma duração aproximada. Como assim forjada? Se o Xandão tá falando de masturbação e eu sei que masturbação é uma fraude, claro que eu vou fazer expressões faciais enquanto eu falo que é uma fraude. Ué, aí que nem tô fazendo agora. É a mesma coisa. Isso aí é óbvio. Não tem como a gente, independentemente do assunto que a gente fale, a gente vai expressar uma sensação, a gente vai sentir alguma coisa falando sobre aquilo. E essa sensação é exteriorizada pela forma do nosso rosto, pelas, né, feições aí. É isso, caramba. De 1 segundo. Aqui, a contração na face dele, na região aqui glabelar, fica na face por muito mais de 1 segundo. E o critério F3 basicamente é assimetria. Quando uma expressão facial é genuína, uma tendência é que a minha contração bilateral seja uma igual à outra. Aqui vocês conseguem ver que a região da sobrancelha dele fica assimétrica de um lado em relação ao outro. Um dos olhos também está mais aberto em relação ao outro. Então essa assimetria é esse dedo ao outro. Tem um olho mais aberto do que o outro aqui? O Xandão tá do mesmo jeito. Rapaz, isso aqui... eu tô falando que tem coisa errada. A mesma coisa? Um dos olhos também está mais aberto em relação ao outro. Então essa assimetria, esse delay de tempo, mostram pra gente que essa é uma expressão conversacional. Eu tô falando para ilustrar um tipo de personalidade, mas não necessariamente que eu estou sentindo raiva quando eu tô falando isso. Outro tipo de linguagem corporal que ele adota, que pode ser vista como uma postura de personagem, é quando ele vai se vangloriar de algo, né? Só que de forma positiva, tipo assim, aqui é Xandão. Ele tem alguns cacuetes ali, alguns tiques padrão do personagem. E é muito interessante que isso geralmente acontece muito
muito mais quando ele vai falar frases como aqui é Xandão, super Xandão, exalando energia, double biceps, do que quando ele tá contando qualquer outra coisa. Ou seja, por que esse tipo de linguagem aconteceria só quando eu falo do super Xandão? Será que porque seria algo que eu ensaiei para montar o meu personagem? A linguagem que ele adota geralmente é B4, ombros se elevam bilateralmente, B1, impelida de cabeça. Caramba, isso é muito engraçado, essa análise. Cara, o ombro se eleva. Puta que eu pariu, viu? Caramba, irmão. O Xandão exala energia, irmão. O Xandão não fica parado. É que nem eu tô aqui agora, tá vendo? Ó, tô levando o ombro também. Puta merda. B1, vira o tronco em direção à câmera. E F1, sorriso com AU12, zigomático maior, mais AU6, músculo orbicular dos olhos. Geralmente essa é a configuração padrão do super Xandão, né? Ombros se elevam, impelida de cabeça, olha pra câmera, faz o sorrisão e aqui é Xandão. Aqui é Xandão, graças demônios. Pô, essa. Só me falta o músculo agora do super Xandão. Mano, isso aí não tem, velho. Essa porra não tá certa, caramba. Não é desse jeito sempre, não. Eu não tô entendendo qual que é desse cara. Esse cara tá falando umas merda, hein? Porra. Mas tem umas coisas que ele falou que é verdade. Eu sou super gafanhoto. Nesse momento, o Igor faz uma pergunta direta ao Xandão, né? Ele fala, você sempre falou essas coisas aí, se referindo ao fato do Xandão se referir a ele mesmo como super Xandão. Mas tu sempre falou essas porra aí, cara? Tu usava com teus amigos essas porra aí? Não. Já? Sempre não, mas já tem muito tempo já, né? Desde que tu ficou essa questão forte. de super Xandão, você fala, né? Super Xandão, não. Nós conseguimos observar nesse momento, então, quando o Xandão responde especificamente sobre isso. Aumento no pitch vocal, sua voz fica mais aguda. Sempre não, mas já tem muito tempo já, né? Tensão nos ombros. Micro expressões de medo, marcadas ali pela região do músculo risórios, esticando o lábio lateralmente. Mas medo do quê? Afastamento. Eu não entendo. Eu não tô entendendo essa merda de sala. Medo do quê? O cara só me perguntou se foi sempre assim. Eu falei que não é sempre assim, cacete. Claro que não foi sempre assim. Corporal, longa pausa. Tô entendendo essa merda. Responde a pergunta com outra pergunta. Essa questão de super Xandão. Desde que tu ficou essa questão forte. de super Xandão, você fala, né? Super Xandão, não. Faz uma nova pausa logo em seguida e expressa um sorriso de felicidade. O que poderia ser ali a ideia de que ele já entendeu como que ele vai responder essa pergunta. E não responde o que Igor perguntou. Em vez disso, ele começa com as suas frases de efeito marcantes. Super Xandão é uma coisa que surgiu porque é a maneira como eu me sinto por dentro, entendeu? Eu sei exatamente qual que é a função do ser humano aqui nessa existência. Eu acho que a gente tá aqui pra dar o nosso melhor, pra ser realmente super, entendeu? E ele diz que faz muito tempo, né? Mas o que a gente encontra de evidência... Como que não respondi? O cara perguntou se sempre foi assim. Não, falei que faz muito tempo. Expliquei da onde surgiu o super Xandão. Uai, caramba, que merda é essa? Tá que eu pariu. Ali não é bem por aí, não. Se você observar o Instagram dele, lembra que eu falei aquele negócio dos 3 meses no começo do vídeo, né? Aquele tempo? Se você observar o Instagram dele, ele não fala, não se referenciava a ele mesmo como Super Xandão antes, no começo do Instagram dele, há alguns anos atrás. Muito menos os amigos dele o chamavam assim nos comentários das fotos dele. E não... Mas ele não pode tirar como base o Instagram. O fato de eu ir lá e colocar uma foto no Instagram com uma legenda sem estar com o caps lock ligado, sem eu estar referindo a mim mesmo como Super Xandão, não significa que eu não fizesse isso no meu dia a dia. Até porque meus parceiros das antigas sabem que no Instagram do Xandão eu tinha várias outras fotos. Tem um monte de foto lá com legenda da hora que eu colocava, falando de Super Xandão e tal. Só que eu apaguei. De uns tempos pra cá, eu tirei tudo do meu Instagram, eu quis deixar ele mais limpo, entendeu? Eu deixei algumas fotos lá só. Tem um monte de foto lá com publicação escrito um monte de merda. Não tem nenhuma foto dele antiga também que ele se refere a si próprio em terceira pessoa. Mas o que dá pra entender? Será que o cara realmente tem alguma coisa ali que ele acredita que ele é o Super Xandão?